sobre alguns livros de sobrenatural. Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 livros aqui, que são de uma série que eu gosto muito. Primeiro vamos de contexto, né? A série se chama Supernatural, ou Sobrenatural, independente do jeito que você quiser chamar. Ela é uma série americana, tem na Amazon, né, no Amazon Prime, não sei se tem na Netflix, mas enfim. Ela conta a história de 2 irmãos, o Sam, que é o mais novo, e o Jim, que é o mais velho. E esses 2 irmãos, eles crescem caçando monstros, crescem caçando fantasmas, demônios, crescem caçando um monte dessas coisas sobrenaturais de todos os tipos, tá? Mais ou menos é isso que acontece na série, durante todas as 15 temporadas que tem. É claro que são monstros diferentes, é um enredo diferente a cada temporada, mas conta a história desses 2 irmãos vagando aí pelos Estados Unidos, tentando ser os caçadores de monstros, né, os Hunters. E o sobrenome deles é Winchester, né? Só que esse livro aqui vai falar sobre o John, que é o pai dos meninos, né? Por isso, Diário de John Winchester. O primeiro livro é o seguinte: o John, após perder a sua mulher em um incêndio com questões sobrenaturais no quarto do próprio filho mais novo, ele começa a caçar tudo que é sobrenatural. Beleza. E todo o conhecimento que ele tem sobre o sobrenatural, ele vai escrevendo em um caderno. E é esse caderno, na série, muito famoso, que ele é muito utilizado nas 3 primeiras temporadas, né? Principalmente nas 3 primeiras, mas durante todas as temporadas o diário é mencionado de uma certa forma. Mas tudo isso aqui tá escrito em minhas mãos, né? É claro que existe ele em capa dura, o meu é capa molinha. Existe a versão de colecionador, que é uma versão do diário mesmo, que é um caderno de botão, mas tudo impresso, né? Mas o diário, o conteúdo do diário é o mesmo, tá? O diário, ele vai contar o dia a dia e os monstros em que o pai deles enfrenta. No decorrer do diário, a gente vai conhecendo monstros, a gente vai conhecendo um pouquinho mais de como era o dia a dia dos 3, né? Dos 3 juntos, sendo que o John, ele sempre deixava os meninos sozinhos pra ir caçar alguma coisa. E o Sam não sabia o que era que o pai fazia tanto fora de casa, por que eles não tinham uma casa, enfim. Tudo isso acontece na série. Esses livros, eles são propositalmente da série. Então esse livro aqui, ele é mencionado muito na série. Ele é oficial da Warner, porque é a Warner que produz essa série, né? Mas a Amazon tem os direitos autorais para exibir. Mas ele é autorizado pela Warner, ele é oficial esse livro, tá? Dos meninos. E conta mais ou menos assim o dia a dia dos meninos e as coisas que o John vai encontrando durante o caminho, as coisas que ele vai aprendendo. Por exemplo, os símbolos que eles vão aprendendo de várias religiões diferentes. Aqui, ó, de várias religiões mesmo, deuses de várias religiões diferentes, monstros. E vai passando os anos, né? O diário, ele termina. O diário, ele vai terminar em 2005, que é quando começa a série, tá? A série se passa em 2005 e o diário termina em 2005, que é quando eles deixam o diário com os meninos. Esse livro aqui, ele é o
Caça Bob Singer, que é o diário do Bob Singer, que é o outro pai dos meninos. Calma, não é um casal gay, mas ele também ajuda o John a criar os meninos, né, desde o início da infância deles, porque ele é um grande amigo do John, então os meninos consideram o Bob como um pai também, tá? Esse aqui, ele vai ser voltado não para o dia a dia, vem até com marca-página, não com o dia a dia do Bob, com as caçadas, com os monstros, claro que tem algumas referências. Ele vai focar um pouquinho mais nos monstros que o Bob encontra. Tem alguns monstros repetidos do diário do John, mas tem muitos monstros novos, tem muitos conhecimentos novos que são mencionados na série, mas que agora tem outro significado, né? São outros aprendizados aqui para os meninos. Esse livro aqui, ele comenta sobre demônios, sobre anjos, comenta sobre alguns monstros, outros monstros, né, que o Bob encontra pelo caminho. Eu acho, assim, que ele é um pouquinho melhor escrito, porque ele fala um pouquinho mais sobre os sentimentos do Bob também, sobre as dificuldades do Bob, né? E o Bob, ele vê os meninos como filhos também, né? Então, até que aqui atrás tá escrito Sam e Dean, leiam isso agora. Na capa é o Sam e o Dean de novo, só que um pouco mais velhos em outra temporada, né? Esse diário, ele termina com o Dean narrando. Não vou dar muitos spoilers, mas termina com o Dean narrando. E é basicamente isso. Esse livro é um diário de um personagem fictício. Lembrando, gente, esse e esse livro são diários de um personagem fictício. Não é que nem os últimos 2 diários que eu trouxe aqui pro canal, que é o da Anne Frank e o do Nick Six, que são pessoas reais. Esses diários aqui não são de pessoas reais, são de personagens fictícios. Não tem nada real passando aqui. Você pode se identificar com os personagens, com alguma coisa que o personagem passou, tudo, mas esse aqui é puramente ficção. E vocês lembram que eram 3 livros? Bom, esse livro aqui é como se fosse um diário dos meninos, do Sam e do Dean, propriamente dito. Só que assim, é como se o Sam e o Dean, eles escrevem, então são 2 narrações diferentes, tá? E eles vão falar especificamente sobre os casos que acontecem nas temporadas. Então, se você não assistiu Supernatural, você não vai entender muito, vai ser um livro ok pra você, se você não viu Supernatural. Mas se você viu, você vai entender, vai gostar das referências, vai se identificar, vai lembrar de várias etapas, assim, né? Ele também vem com marca-página, tá? Eu não terminei de ler esse livro, porque ele fala especificamente dos monstros e só dos monstros. E nisso a gente tem essas informações na própria temporada, né? Na própria série. Ele vai da 1ª até a 3ª temporada, tá? Ele não fala de todos os monstros que eles encontram nas 15 temporadas, né? Vai só até a 3ª temporada. O do Bob Singer, ele vai da 3ª pra 6ª, da 6ª, né? Então são todos os monstros da 3ª até a 6ª temporada. E o do John conta a história antes da série começar, tá? Que foi desde da morte da mãe deles, 2 de novembro em algum ano, né? Quando os meninos ainda eram crianças. Então,
eles têm essas continuações. Então, primeiro é o Diário do John, depois vem esse aqui, e depois o Diário do Bob Singer, se você quer seguir a ordem dos monstros e das criaturas que aparecem na série. Os livros, gente, eles são bem bonitos por dentro. Eles têm várias pegadas interessantes, eles têm várias imagens. Os 3 livros têm várias imagens, como se fossem desenhos, como se fossem colagens, né? Por exemplo, esse aqui, não sei se dá pra ver, mas esse aqui é um dos episódios, tá? Então, esse livro, ele é bem bonito, ele tem essas divisórias também. Então, ele vai falar sobre demônios, vai falar sobre outras criaturas como fantasmas, vai falar sobre um mendigo, vai falar sobre umas criaturas meio que, pra quem conhece Ordem Paranormal, meio criaturas de sangue, e criaturas nesse sentido, criaturas de todos os tipos e de todas as religiões que você possa acreditar. Eles mencionam nesse livro aqui. Eles não falam de anjos, tá? Quem fala de anjos é o Diário do Bob Singer. Ele comenta sobre anjos, como combater os anjos, como ser amigo dos anjos, quais são os poderes dos anjos e por aí vai. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, já deixa um like, já se inscreve no canal para fazer parte da nossa família. Lembrando que esses livros aqui são para quem é fã da série, porque quem não é fã vai achar ok os livros. Os livros são escritos, né? São até que bem escritos, mas vai achar ok a história, vai achar ok o conteúdo, porque tem que ter a bagagem da série. Mas, se você gostou do vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal e blá blá blá, deixa um comentário também. Se você já faz parte da família, muito obrigado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!